Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, aqui presentes, encarnados e desencarnados. Boa noite também àqueles e aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. A leitura preliminar preparatória do livro de hoje é da coleção Fonte Viva, escrita pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. Tem o título de Devagar, mas sempre. Desculpe, não é devagar, mas sempre é. Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta terrestre, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre os obstáculos mil de natureza estranha para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de que todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr por causa do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feiraram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Assim seja. Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso Evangelho do dia de hoje com o agradecimento pela nossa vida, pelas dádivas que recebemos de Deus e que nem sempre sabemos reconhecer. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui te dizendo obrigado. Agradecemos por nos acompanhar todos os instantes em nossa vida. Agradecemos por nos ensinar que Tu és o Deus da vida, que Tu és bom, que Tu és justo. E assim nós Te agradecemos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos por caridade de todo o mal. E que assim seja.
Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos os presentes. Vamos hoje, então, nos focar num tema bem reflexivo, um tema que toca muito o nosso coração. Nós, da doutrina espírita, sempre nos focamos muito na caridade, e é sobre a caridade que nós vamos falar. Mas um tema mais ainda primordial dentro da caridade, que é a caridade com aqueles que erram, a caridade com aqueles que saem do caminho do bem, por uma questão talvez de engano, de patologia, de desespero, de dor. Essas pessoas, esses irmãos que estão no mal, né, nós nunca podemos dizer que eles estão fazendo algo pela sua própria vontade. Algo sempre leva eles até isso. Embora nosso Pai maior nos dê a chance sempre de procurar o bem e a verdade, nós sempre temos que lembrar que nós somos ainda espíritos muito primitivos, espíritos ainda muito ignorantes, espíritos ainda muito inexperientes e muitas vezes nos enganamos no caminho que devemos seguir. Nos tempos atrás, nos anos nos anos primários da nossa existência, onde os mundos ainda eram primitivos, vamos dar um exemplo assim no tempo de Moisés, por exemplo, onde ainda era um mundo primitivo, que antecedia o mundo de provas e de expiações, existia leis civis e leis religiosas. E nas leis civis, né, existia a lei de Talião. Essa lei dizia que você tinha que devolver com a mesma moeda aquilo que faziam para você. Então, uma pessoa que, por exemplo, fosse lesada por alguma coisa, por exemplo, se roubassem algum bem dela, ela tinha o direito, legalmente, de também roubar daquela pessoa a mesma coisa. Então, era a lei de Talião, né? Olho por olho e dente por dente. Evoluímos, crescemos muito na fé, na esperança, conseguimos dar um passo muito difícil, que era para passar por um mundo de provas e de expiações com a chegada de Cristo, a chegada de Jesus. E Jesus nos ensina exatamente o contrário. Ele nos ensina a amar. Ele nos ensina a não devolver com a mesma moeda. Ele nos ensina a dar a outra face. O nosso Evangelho pede um item hoje para nós pensar, para nós refletir, sobre como nós devemos agir com o criminoso, com aquele que erra. Então, a gente, na maioria das vezes, a gente tem como impulso ainda muito primitivo, né? Ainda muito em forma de instinto, querer devolver para aquela pessoa, para aquele ser, aquilo que ele fez da mesma maneira. Né? Ontem, nos nossos trabalhos da casa, durante os trabalhos da tarde, os trabalhos públicos do Allan Kardec, o palestrante fala sobre um caso que aconteceu bem recente no país, de um cãozinho que foi muito agredido por um grupo de adolescentes, né? E a gente viu nas redes sociais comentários bárbaros a esse respeito. Pessoas dizendo que deviam fazer o mesmo, que deviam, inclusive, cortar os membros dessas crianças, porque são crianças, né? Então, essas pessoas, meus queridos irmãos, eles estão se comparando com os próprios adolescentes. Eles estão repudiando algo que eles fizeram de errado com a mesma moeda. Eles estão devolvendo e usando a lei de Talião lá dos mundos primitivos. A nossa evolução já devia ter ensinado que não é assim que se resolve as coisas. Nós, da doutrina espírita, nós condenamos o crime, nós condenamos a falta, nós condenamos o assalto, nós condenamos toda a agressão, mas nós não condenamos o agressor, nós damos a mão para o agressor. Então, com essas pessoas, o criminoso, esse item que tem no nosso evangelho, que nós estamos agora destacando nesse horário de reflexão, ele nos ensina que nós precisamos sim dar a chance e a oportunidade para aquele que errou, dar a nossa mão. Dar a nossa mão em forma de oração, em forma de respeito, em forma de carinho, em forma de energia positiva, para que ele possa vir a se refazer, né? Procurar se equilibrar diante da fé, diante do amor, diante do exemplo de Jesus Cristo, né? Seguindo o seu evangelho. Nós, como espíritos, como cristãos, não temos o direito de julgar e sim de corrigir. Nós não temos o direito de fazer leis, porque nós temos leis civis no nosso país e nós temos leis naturais no nosso mundo espiritual. Não precisamos nos preocupar com isso.
Nós precisamos nos preocupar com o equilíbrio do planeta, com a fé, com o amor entre os povos. Foi o que Jesus nos pediu. Muitas vezes a gente se preocupa muito, né, em fazer promessas, em fazer cultos religiosos, mas não adianta nada disso se nós não for caridoso, se nós não tiver amor para o nosso próximo, se nós não seguir Jesus por inteiro. Jesus não vai na nossa frente, nós atrás dele, que nem um bando de cordeiros. Não. Jesus vai ao nosso lado. Ele vai abraçando cada um de nós e vai nos dando a chance de melhora a cada minuto. Por isso, precisamos pensar na hora que o irmão erra, porque todos nós viemos também do erro. Nós estamos aqui, quem sabe, num patamar mais elevado, mais caridoso, com mais humildade, porque alguém, com certeza, nos deu a mão no passado. E esse alguém pode ser hoje nós mesmos, para as pessoas que estão precisando de nós. Aquelas pessoas que estão erradas nos presídios, que estão sofrendo por algum mal que cometeram, precisam sim do nosso carinho. Não estamos dizendo que ele está certo, mas estamos dizendo que ele precisa de nós. Seguindo Jesus, nós teremos oportunidade também de seguir sua doutrina com mais leveza, melhorar, nos equilibrar mais, trazer mais amparo e felicidade para aqueles que estão à nossa volta, construir famílias mais equilibradas, ter filhos mais saudáveis e felizes e, com toda certeza, viver também num lugar melhor, com mais felicidade, com mais amor, com mais amor pelo próximo. Enfim, cada um de nós tem que fazer a sua parte. E a parte que nós vamos fazer somente se faz através do amor, da paz e do carinho para o nosso próximo, que é representado por Jesus. Jesus falou para nós: tudo que fizeres ao meu pequenininho é a mim que estarás fazendo. Nós somos seus pequenininhos, nós somos seus maiores amores. Não vamos decepcionar o mestre, vamos ajudar aquele que está no nosso lado, dando a mão, ensinando a verdade, ensinando a paz, ensinando a caridade, que foi o que o nosso mestre tanto pediu para nós. Muito obrigada e que assim seja. Agora nós irradiamos o nosso gesto de caridade para com o nosso irmão. Vamos lembrar de todos os que estão sofrendo neste momento, de alguma forma. Vamos estender o nosso pensamento para os nossos irmãos doentes, para os nossos irmãos sofredores, nos presídios, nas ruas, os que neste momento estão passando fome, os que neste momento estão sem amparo. Que o nosso Mestre Jesus possa abraçar a todos. E neste momento, com toda a gratidão, nós rezamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, Senhor, assim como nós tentamos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação, mas por caridade, nos livra de todo o mal. E que assim seja. Agradecemos a presença de todos aqui presentes, os que nos acompanharam pelas redes sociais, e convidamos para que novamente amanhã possamos assistir o nosso Evangelho de forma virtual. E no próximo domingo estaremos novamente aqui presentes, 19 horas. Muito obrigada e uma boa semana a todos.